Portanto, eu utilizei o mesmo tema com o Rafa, utilizei o tema dos restaurantes. E Mas olha, pronto, diz. podias partilhar no Discord, porque a malta no Twitch tem alguns segundos de atraso. Ok. E um gajo por aqui vê ao mesmo tempo que tu falas. Ok, então peraí, então eu vou partilhar já. Olha, vê se consegues ver, não sei se tem mudar aqui alguma coisa. É ali nas telas, tu assim só vais partilhar o Discord. Então como é que faço? Diz-me lá. Não Anda para faço voltar. ideia. Voltar, tela? Não, faz lá partilhar outra vez. Compartilha a sua Ok. tela. Certo. E agora, e aqui só ia partilhar isto. Lá em cima tens que passar os Telas, aplicativos screen, para telas. é isto? Screen 1, Exato. deve ser isso. Ok. Exato. Ao vivo. Ok, que assim tu vês ao vivo, não é? Tu estás a ver em direto. Uhum. O Bota já se pôs ao caralho, né? Já se virou. Pronto, estás a ver o meu ecrã, tu? Era Estás muito aí. conhecimento num dia. Ok. Entrou em over. Então, o que é que eu utilizei? Eu utilizei Java. Comecei por criar um container Docker para a minha base de dados. Eu estou a usar Postgres. Portanto, eu vou abrir aqui o meu Docker. E vou-vos mostrar. E tive aqui, já era tarde e estava aqui a tentar criar o container e estava a pôr a porta separada em vez de com dois pontos, porque tu tens de mapear a porta do Postgres para uma porta qualquer. Podes usar a mesma ou podes escolher outra. E eu estava a separar entre as duas portas com um traço em vez de separar com dois pontos, então estava aqui, não estava a perceber porque é que não estava a conseguir criar o meu container. E depois lá percebi que estava aqui a fazer um erro crasso. Pronto, portanto está aqui a minha base de dados em Postgres, criei o meu container Docker e agora vou abrir aqui o IntelliJ e vou-vos mostrar então o que é que eu fiz. Portanto, eu só tenho isto já é outra coisa, isto é aquele projetozinho que eu ando a gravar aqueles vídeos. Vou partilhar agora aqui o Dom, tem que estar no ambiente de trabalho e... Rafa, tu foi que Node Express com? Mongo. Mongo, não se enganem. E o Martins vai ser Java Web. Mongo, sim. E eu, portanto, o que eu estou a utilizar é Maven e Java 11. E estou a usar, portanto eu comecei por criar a aplicação, o projeto base num Spring Initializer. Eu não sei se vocês viram isso ontem, mas eu também posso partilhar convosco isso. Para aí, enganei-me. Deixa-me só importar isto, abrir pela pasta errada, vou abrir outra vez. Ele vai querer abrir, pode ser por este. Deixa-me importar aqui o POM outra vez. Não importou bem o projeto. Espera aí, deixa-me fechar. Deixa-me abrir outra vez. Restaurant. E deixa-me abrir a partir daqui. Faz mais. Abrir outra vez isto. Ainda abrir desta. Porque eu gerei, posso partilhar convosco. Eu gerei o meu projeto inicial, ou seja, a estrutura do meu projeto. Eu gerei aqui com o Spring Initializer. E isto é muito simples, porque vocês escolhem, não sei se vocês já ouviram falar de Gradle e Maven. A maior parte das aplicações web assim em Java hoje em dia são feitas numa destas duas tecnologias. Maven é a mais utilizada hoje em dia. Portanto, vocês aqui escolhem a arquitetura, depois a linguagem, né? E depois podem adicionar logo algumas dependências, porque utilizando Maven ou Gradle vocês podem importar as dependências que vocês quiserem e tem um repositório onde vocês conseguem ver. Imagina, vocês querem agora utilizar MySQL, vocês importam a dependência do MySQL e portanto eu não importei aqui nenhuma, eu fui importando à medida que precisava. E todas as dependências estão aqui, como eu estou a usar Maven, estão aqui no Maven Repository. Portanto, se eu procurar aqui por exemplo, por Postgres,
eu tenho aqui a dependência do Postgres e basta-me copiar para um fecheiro de configurações do meu projeto a dependência, e ao copiar a dependência ele vai-me buscar vários jars que eu vou precisar para conseguir utilizar o Postgres na minha aplicação e para configurar uma base de dados Postgres na minha aplicação Java. Portanto é tudo muito simples, é tudo muito modular e estas dependências são para isto. Portanto, agora eu queria abrir o projeto, mas quero abrir dentro desta pasta aqui, a ver se não tenho, se ele me reconhece os ficheiros Java. Exatamente, pronto, assim já me está a reconhecer as minhas classes e tudo direitinho. Pronto, o que é que eu fiz? Como é que, eu não sei se vocês já viram alguma aplicação Maven, ou se é a primeira vez, nunca viram isto, tipo Java, para vocês Maven e Gradle não vos diz nada. Eu estou a perguntar a ti e ao Botas. Não, a mim Maven fala-me qualquer coisa porque Sim. eu já Fala-me usei da sempre universidade. Maven. Já? Ok, Ou seja, a malta, os professores na altura da universidade para despachar, olha, pega lá um fecheiro Maven e importa isso. É? Já Ok, foi ok. configurado. Portanto, olha, aqui eu tenho aqui as minhas dependências, as dependências que eu preciso, como eu tinha dito. Este é o fecheiro principal do Maven. De seguida isto é dividido em duas, aqui dentro da source é dividido em duas pastas. Aqui todos os fecheiros do nosso projeto vêm para aqui e depois temos uma pasta de testes que é todos os testes que nós pretendemos adicionar, unitários, integração, os testes que nós fizermos vão ficar separados nesta pasta de testes. Eu neste caso ainda não fiz nenhum teste, depois também acho que isso é fixe para fazer mais, mas mais para a frente. Aqui dentro, o que é que eu comecei por fazer? Comecei por fazer a configuração para a base de dados. Para isso, aqui em Resources, eu tenho, vocês em Maven podem utilizar ou um Application YAML ou um Application Properties. Servem os dois para ter as propriedades, para guardarmos as propriedades da nossa aplicação. Portanto, se eu abrir aqui o meu Application YAML, o que é que eu tenho? Eu estou a usar Spring, aqui o nome da minha aplicação e logo aqui em baixo, eu como importei a dependência do PostgreSQL, posso ir buscar este driver e aqui coloco as minhas configurações para a base de dados para fazer a ligação à base de dados do Postgres. Portanto, eu coloco aqui as minhas configurações. Isto é a notação para utilizarmos variáveis de ambiente. Ou seja, tipo, isto é só por ser uma boa prática, eu achei que era interessante e era engraçado falar nisto, porque todas estas, tanto o caminho para a nossa base de dados, o nome da nossa base de dados, devem ser informações confidenciais e portanto devem ser guardadas em variáveis de ambiente. E nós ao utilizarmos esta notação de dólar e depois aqui entre chavetas o que nós quisermos, a variável que nós quisermos, que vai ser a nossa variável de ambiente, podemos ir aqui às environment variables e configurá-la lá. Depois de colocarmos aqui os dois pontos, esta variável de ambiente, se existir na minha máquina, ele vai usá-la. Se ela não existir, ele usa aqui o default. Mas se eu fosse agora dar commit disto para o Git, o que eu fazia era retirava esta parte e mandava isto para o Git desta forma, ou seja, sem os meus dados, a informação mais perigosa de ser partilhada. Portanto, aqui as configurações para a base de dados. Depois, como é que eu criei a minha base de dados? Também acho que é muito engraçado, não sei se também se vocês já usaram. Eu estou a utilizar Liquibase e o Liquibase permite-me criar a minha base de dados a partir de scripts. Portanto, o Liquibase também é uma dependência que eu importei. Eu ontem fiz questão de não estar a guiar-me por um projeto já feito. Eu fiz tudo de raiz para fazer todos os passos, ir às documentações diretamente, buscar tudo, porque toda a informação, todo o desenvolvimento que eu fiz aqui foi a partir da documentação oficial. E isso é fixe. Portanto, eu tenho um script, eu só tenho uma tabela de restaurante neste momento. E o que é que temos aqui? Temos aqui um fecheiro
e este XML é um script que vai ser executado, onde eu posso armazenar vários outros scripts. Neste caso eu só estou a fazer include de um fecheiro, de um XML, portanto eu só vou executar um script que aqui está, mas eu podia pôr aqui vários, podia agora criar aqui em baixo, e amanhã vou criar uma nova tabela na minha base de dados, então eu crio aqui, por exemplo, chef table, e aqui o nome, dou o que eu quiser, e tenho que criar depois outro XML com create chef table. Portanto, se eu abrir aqui agora o meu create restaurant table, que é o script que vai ser executado, o que é que eu tenho aqui? Tenho o nome da minha tabela, e as colunas que eu criei para a minha tabela da base de dados. Portanto, eu criei um ID, aqui pus logo as restrições que eu pretendia, portanto aqui não vou permitir que isto seja um campo nulo, é a minha chave primária e é um campo único. Aqui depois criei o nome, a location e aquilo que, como é que eu disse ontem, lotation. A capacity. Lotation. Devia ter trocado, devia ter mantido. Vim pelo Sarão Rafa, o Zorg MC, obrigado pá, obrigado, não te esqueças aí de dar aí o seguimento. Pronto, portanto, como é que eu estruturei depois a minha aplicação? Estruturei da seguinte forma, aqui em domain tenho todas as minhas classes, ou seja, se eu tiver aqui, se eu criar classes para criar depois possivelmente os meus objetos, eu vou colocá-las aqui em domain. Portanto, restaurant, chef, client, todas essas classes vão para aqui para o domain. E eu vou abrir aqui então a minha classe principal, e a minha classe principal basicamente tem aqui os atributos, e estes atributos, se vocês repararem em cima, têm estas anotaçõezinhas, e estas anotaçõezinhas que eu estou a utilizar permitem mapear os meus atributos com aquilo que eu estou a utilizar para criar a minha base de dados através do Liquibase. Ou seja, este name é este name que aqui está, esta location é aquela location que aqui está, e todo o mapeamento é feito a partir destas anotações. Mapeias a propriedade para a coluna. Exatamente. Porquê? Porque eu vou criar a minha tabela da base de dados a partir disto. E o que é que o que é que vai acontecer? Eu crio a minha tabela a partir deste XML. Mas depois eu vou utilizar métodos próprios para guardar o meu objeto na base, ou seja, o meu objeto, quando eu fizer save, quando eu utilizar algum ou outros métodos existentes para comunicar com a base de dados, ele vai-me persistir a minha classe, vai saber que a minha classe, aí tem o Hibernate por trás, o ORM, que sabe que aquele objeto quando for para a base de dados, é aquela tabela da base de dados, percebes? Ele faz um mapeamento do teu objeto para a entidade. E é por isso que eu tenho estas anotações. Porque assim é mais simples, não tenho de estar a fazer queries, só se forem coisas muito específicas, e já vamos ver isso mais à frente. Portanto, professor, tenho uma questão. Diz, claro. Diz-me assim, tu estás a utilizar aquele XML para te gerar a tabela, exatamente. A minha pergunta é, tu utilizando, que eu acho que eu já fiz isto, numa cena da faculdade, acho que não, tenho quase a certeza que fiz. Agora, da forma que eu fiz é que já não me lembro bem. Mas eu acho que tu consegues de alguma forma fazer só assim como tu tens o teu domain, o teu restaurant, e depois fazendo uso, já não sei do que, tu escusavas estar a definir explicitamente aquele XML com a base de dados. Não, eu acho que o que tu estás assim, depende. Dá para eu também já fiz isso. A base disto é o ORM, é o Hibernate. Portanto, eu lembro-me de ter feito isto já de uma forma mais simples. A vantagem de utilizar, eu estou a perceber onde é a tua questão. Tu podes fazer isto sem usar este XML. Qual é a vantagem de usar este XML? Este Liquibase, isto faz todo sentido utilizar quando tu tens uma aplicação live. Imagina que tu tens uma aplicação, eu mando esta aplicação para o ar. E eu tenho lá a minha tabela de restaurantes e tenho lá, já tenho, sei lá, 300 restaurantes lá criados. Amanhã lembro-me de criar aqui mais um atributo na minha tabela. E eu agora não vou apagar este script, nem vou editar este script.
eu vou fazer um outro script, e é aí que entra esta tecnologia. Eu vou fazer um outro script que vai acrescentar apenas uma coluna. Imagina que eu queria acrescentar aqui uma coluna de, sei lá, horário do restaurante. Não sei se faz muito sentido aqui, mas pronto, quero acrescentar é que nós temos no Falcon, e eu chamamos-lhe as migrations. Exatamente, é isso, migrations. Acho que o Tiago Cardoso estava a falar disso. E portanto, eu acrescento esse script, e quando esse script for isso, ou seja, quando eu arrancar a minha aplicação, eu posso te mostrar, se eu apagar a minha base de dados, a primeira coisa que ele vai fazer é verificar os scripts que foram executados e os que não foram executados. Como é que ele sabe isso? O Liquibase cria-te 2 tabelas extras na base de dados. Esse aqui podemos ver. Até posso já abrir, que é para ser mais simples, para ser mais visual. É mais fácil vermos assim. Nós temos uma Table Migrations, já. Eu vou-te mostrar. Aqui dentro, ele tem um Database Changelog e um Database Changelock. O lock, ele bloqueia quando não é possível escrever para lá. Quando for possível escrever, ele desbloqueia e ele faz um histórico dos scripts que já foram executados, ou seja, dos scripts que já utilizaste para criares a tua base de dados. Portanto, olha, estás a ver estas 2 tabelas aqui? Eu vou abrir aqui esta e vou-te mostrar. Olha. Isto é a minha outra base de dados. Está aqui. Restaurant. Não me digas que eu não gravei a outra. Não, gravei. Se não crio outra aqui. Ixi, já tenho tudo misturado. Não faz mal. Pronto, devia ter apagado esta. Aqui tem mais scripts que foram executados porque eu já tinha outra base de dados com este nome. Mas estás a ver aqui este script? Ele registrou que este script foi executado ontem às 11h44. Quando eu arrancar a minha aplicação, ele já não o vai executar. Porque este script já foi executado, percebes? E é para isso que eu utilizo o Liquibase. Eu, se quisesse só criar a minha base de dados, não precisava dos scripts. Era essa a tua pergunta, não era? Sim, eu entretanto fui ver, o que nós utilizamos foi Java, óbvio, Hibernate e com JPA e depois o Derby para fazermos... E eu também utilizei o JPA, também vais ver mais à frente, ou seja, o JPA é a tecnologia que eu utilizo para poder persistir os meus objetos, para poder fazer as minhas queries, ou seja, para poder persistir os meus objetos na base de dados sem ter de recorrer ao SQL diretamente. Mas o que o JPA faz é isso, é tipo, ele por trás, ele faz essa conversão, ele faz as ditas as queries, não é? E assim podemos ver sim. isso. Epá, eu só não, é tal cena, só não me lembro de ter usado esse script para construir a tabela. Olha, mas eu posso fazer isto que é engraçado também, é fixe. Eu vou aqui, eu vou eliminar aqui estas tabelas e depois eu, quando arrancar a minha base de dados, tu vais ver, ele vai gerar tudo, e inclusivamente aquelas 2 tabelas, este Database Changelog e o Lock. Portanto, eu até posso arrancar já aqui, peraí. E diz-me uma cena, isso depois a nível de relações de base de dados ele cria alguma? Sim, eu não tenho aqui nenhuma relação de base de dados, porque eu tenho aqui já coisas eu criei aqui depois um serviço, não queria avançar para esta parte já, mas vou comentar isto, ok? Espera aí, e vou arrancar. Espera aí, deixa-me limpar. Ups! Mandei a minha live, caraca, a fazer o atalho para limpar os importes. Vou-te mostrar, espera aí. Deixa-me só ir uma coisa de cada vez, senão vou-me perder. Portanto, agora vou-te mostrar aqui, espera aí, vou fazer aqui o refresh. Olha, estás a ver? Estás a ver o meu ecrã? Desculpa. Sim. Olha, eu arranquei a minha aplicação e ele tem aqui, e se eu vier aqui ao Database Changelog, ok? E ele executou este script a esta hora aqui, 11h09, portanto é agora, não é? Executou agora este script, ele não vai executar mais. Portanto, por isso é que os scripts não se editam, tipo, os scripts não são editáveis. Quando tu queres acrescentar uma coluna, tu crias outro script. Não vais editar este, porque senão quando editas este, ele vai executá-lo de novo. Ou então vai dizer, olha, este script foi alterado, mas ele já foi executado. Percebes? Ele faz todo esse registro.
Mas já vamos a essa parte, deixa-me ir porque eu acho que algumas coisas depois vão responder às tuas perguntas. As relações entre, estás a dizer as relações entre, como as minhas classes também são entidades, estás a perguntar como é que eu faço as relações entre as minhas classes, não é? Sim, não? mais ou menos, imagina, Mais ou tu, por exemplo, aí no Java tens um outro objeto, importas o objeto e usas o objeto, inicializas o objeto, chamas as funções, whatever, Exatamente, etc. sim, e tal. sim, sim. A minha pergunta é depois, se tu fores manualmente introduzir dados à base de dados, se elas vão respeitar essas relações que tu tens, que tu definiste Claro que sim, tu quando inseris manualmente na base de dados, ele não te vai deixar inserir se tu não respeitares as relações. Porquê? Porque essas relações, olha com o que é que tu fizesse essas relações. Se houvesse aqui uma relação, agora eu tinha de fazer, imagina, tinha de adicionar aqui outro script, sei lá, onde tinha essas constraints ou essas relações entre tabelas. Entendes? Se eu tivesse agora aqui uma chave estrangeira, eu tinha de agora adicionar aqui ou imagina, agora eu queria criar aqui um campo que eu queria que fosse uma chave estrangeira noutra tabela. Então eu pegava e fazia, tinha de criar um script com constraints, lançar esse script e depois obviamente inserir manualmente ele não te vai deixar se tu não preencheres todas as tabelas que têm essas relações. Portanto, deixa-me só continuar porque senão vou-me perder. Vou começar a falar e depois vou perder raciocínio. Então, o que é que eu fiz? Criei então a classe. De seguida criei um serviço. O meu serviço é onde eu tenho todos os métodos com as operações que eu quero fazer com os meus restaurantes. Ou seja, eu criei uma pasta serviço e dentro desta pasta eu crio todos os meus serviços. Neste caso só tenho o meu service de isto aqui está aqui a fazer o quê? Ok, já está. Só tenho um serviço porque só tenho a classe restaurante e então criei só um serviço para os meus restaurantes. Mas se eu tivesse agora uma classe de chefe, eu iria criar um chef service e nesse chef service ia colocar todas as operações que eu quero fazer com o meu chefe. Neste caso, para o restaurante eu tenho aqui o criar um restaurante, o ir buscar um restaurante, editar e o eliminar um restaurante. O que é que acontece? Qual é a lógica e qual é a estrutura da minha aplicação? É o serviço acede ao repositório e o que é o repositório? O serviço não vai à base de dados. O serviço acede a um repositório e o repositório é que vai à base de dados. É no repositório que eu coloco as minhas queries, ou queries SQL puro, ou então utilizo JPA, que é o que eu estou aqui a utilizar. Então podemos ver aqui um exemplo simples. Aqui, por exemplo, para criar um restaurante. O que é que eu estou a fazer? Em primeiro lugar, eu crio um objeto restaurante, portanto eu faço um new de um restaurant e passo de todos os atributos que tem o meu objeto restaurante e depois eu acedo a um repositório e no meu repositório eu posso ter vários métodos. Eu vou abrir aqui o meu repositório, aqui o meu repository. E portanto o meu repositório está vazio, porquê? Porque o meu repositório está a fazer extend de um JPA repository. E o JPA é uma maneira de nós persistirmos os nossos dados em Java, os nossos objetos de Java. Qual é a vantagem? Eu não vou ter de fazer queries para fazer operações simples na base de dados. Portanto, se eu quiser encontrar todos os restaurantes, se eu quiser encontrar um restaurante por ID, se eu quiser gravar uma lista, eu tenho aqui já alguns métodos default que eu posso utilizar sem ter de fazer as queries. E isto é vantajoso. Obviamente que isto também tem o seu lado negativo, o lado mau da moeda, que é se for uma aplicação muito pesada que faça muitas operações à base de dados, pode chegar obviamente que o JPA também tem algum impacto em termos de performance, mas para uma aplicação simples, para uma coisa caseira, e quando eu digo simples, o JPA só vai ser um problema quando estivermos a falar de uma aplicação que faça milhões de acessos à base de dados. E mesmo assim, tipo, não é logo a primeira coisa a melhorar-se, mas pode ter algum impacto. Portanto, aqui o que eu fiz é, o meu serviço, então, para criar o restaurante,
eu vou à base de dados verificar se já existe um restaurante com aquele nome, supondo que não podem existir restaurantes com o mesmo nome. Retorno, aqui venho, o que me vem da base de dados é um objeto que neste caso é o optional. Ontem o Walter estava a falar disso, não sei se isso também existe em PHP, não sei se também é comum utilizarem quando fazem acesso à base de dados. Diz-me tu. Não diz. Adormeceu. Estás aí, caralho? Eu, Foda-se, falta de respeito. Foda-se, um gajo aqui a explicar. Abaixo. Também, eu nunca usei optional noutras linguagens, mas não sei, se calhar existe também. Não Foi sei. abaixo. Quando tu fazes um acesso à base de dados, pronto, então vou cagar para ti e vou continuar com a explicação. Portanto, eu vou à base de dados, vou ao repositório, vou procurar um restaurante. Porque é que eu uso o optional? Porque pode não haver nenhum restaurante na base de dados e se não existir, o optional não me vai-me fazer com que eu não tenha um null pointer exception, porque mesmo que não haja nenhuma informação na base de dados, o optional pode ser vazio. Portanto, o que eu faço é ir à base de dados, de seguida verifico se está vazio. Se estiver vazio, significa que não existe ainda aquele restaurante na base de dados, então eu faço a criação. Para fazer a criação eu faço só o save, não tenho de fazer nenhum insert maluco, não tenho de andar aqui com SQL, basta-me fazer este save e já estou, e este método nem sequer está aqui no meu repositório, ele está neste extend do JPA repository, portanto já é daqueles métodos default, operações básicas à base de dados, podemos fazer com os métodos default, é o que eu estou a fazer. Se o restaurante já existir, então eu lanço uma exceção de que esse restaurante já existe e pronto, foi mais ou menos a lógica que utilizei para todos os métodos aqui no serviço. Tenho aqui uma coisa engraçada que eu não sei também se vocês... eu gostava que vocês estivessem atentos. Rafa, se puderes, também me dizes se é comum vocês utilizarem isto. Imagina, eu aqui para editar, o que é que eu faço? Vou à base de dados outra vez, verifico se encontro, se encontrar, então eu vou poder fazer uma edição, não é? Se encontrar um objeto para editar, sim, estou a ouvir perfeitamente. E o que eu estou a fazer aqui, não sei se vocês estão a ver esta anotação que eu estou a usar aqui, ou seja, estou a fazer .name, .location, .capacity, que eu acho que é uma maneira muito clean de construir os meus objetos em Java em vez de utilizar os setters. Portanto, o que eu estou a usar aqui é um design pattern no Builder, não sei se vocês costumam utilizar isso também noutras linguagens. Mas o Builder é um design pattern muito interessante, aliás eu vou pôr um vídeo no canal sobre ele para quem usa Java, é muito fixe, porque aqui ao lado dos meus getters e dos meus setters eu tenho aqui uns métodos especiais que retornam sempre o objeto da minha classe. Então aqui por exemplo no meu restaurante eu tenho para cada um dos meus atributos, olha, para o meu atributo name eu tenho eu retorno, em vez de retornar uma string, eu retorno sempre um objeto. E isto é um design pattern que te permite o quê? Permite fazer o que o próprio nome indica, fazer build, ou seja, construir o teu objeto. E a vantagem é que depois dá uma leitura muito mais simples quando tu tens objetos com muitos atributos e queres construir esses objetos constantemente e queres fazer edições. O que ele faz é, a partir do momento em que eu aqui dentro do meu builder do name coloco uma string, ele vai-me retornar um objeto com essa string. Se eu à frente agora puser uma location, ele vai-me retornar um objeto com a string e com a location. Ou seja, no final eu estou a construir um objeto de uma forma que fica muito legível. Pronto, assim particularidades não há assim mais nenhuma. Há aqui uma coisa engraçada que eu vos queria mostrar. No repositório, eu não sei se vocês sabiam, vocês já usaram JPA, o Rafa disse que já usou. Tu já usaste, Galocha? Mas já usaste no IntelliJ, Rafa? Não, no IntelliJ. É porque acho que só o IntelliJ é que faz isso. Eu pelo menos já usei o VS Code, já usei NetBeans e eles não fazem isto. Na altura foi com o Eclipse. Olha como isto é engraçado. E no Eclipse também acho que não faz. Mas olha aqui, imagina que eu quero fazer aqui uma query qualquer.
eu posso fazer, imagina, tenho de pôr aqui o optional primeiro, senão ele não me dá as sugestões. Mas a partir do momento em que eu ponho, eu acho que basta-me fazer assim. Olha, estás a ver aqui a quantidade de coisas. Eu posso construir a minha query em JPA com estas dicas. Ou seja, eu posso fazer find restaurant by name e agora ele vai-te dando sugestões, estás a ver? And capacity. Estás a ver? Tu a construires a tua query? Dá-te a sugestão para o... ele vai-te dando a tua sugestão. Só é pena não te dar para veres a tua query. Isso era fabuloso, não é? Tipo, depois em debug conseguias ver a query que é traduzida deste JPA. Não consegues ver isso. Mas eu acho que isto é um add-on fixe do IntelliJ. Só o IntelliJ é que eu via fazer isto até agora. Portanto, olha, eu aqui quis fazer uma query diferente, quis fazer o Find Restaurant by Name, ela não estava nas predefinidas, nas defaults do JPA, então eu criei a minha, mas não tive que fazer nenhuma query, bastou-me fazer isto. Se eu quisesse fazer uma query à mão, também podia fazer, bastava-me colocar aqui um @query e pôr a minha query entre parênteses e fazia a query que eu quisesse. Ou seja, se essa query retornar uma lista, eu retorno uma lista. Okay? Neste caso, para a maior parte das operações tu não precisas de fazer grandes queries, só se for assim uma coisa muito específica, não é? E pronto, e está aqui a minha aplicação, portanto o que eu fiz foi um serviço que acede ao repositório e depois criei aqui um serviço de teste mesmo só para testar a minha lógica. Todo aquilo que eu desenvolvi, não cheguei até onde tu chegaste, não cheguei à parte do controller. Se eu quisesse agora ter os meus controllers, isto para construir bem a minha aplicação, agora o que eu faria era criava aqui uma pasta de, sei lá, web.controllers e lá dentro coloco todos os meus controllers, o meu controller para os restaurantes, o meu controller, ok? E depois os controllers vão ao serviço, o serviço vai ao repositório, o repositório vai à base de dados e depois faz este processo inverso até retornar... Desculpa. Voltei. Até retornar ao controller, que depois vai ficar exposto. Portanto agora, só me falta partilhar isto aqui convosco. Vou partilhar, vou criar aqui uns restaurantes, umas merdas para vocês verem. Portanto, vou criar, a base de dados está limpa, que eu limpei há bocado, né? Então vou fazer agora aqui, vou chamar ali do meu serviço, vou criar um restaurante, vou criar este restaurante, ok? O restaurante Cimas Turbo aqui no Porto, ok? Com capacidade para 500 pessoas, não era, Rafa? E agora vou executar isto. Portanto, ok, os meus serviços estão anotados com AutoWired. Estas anotações são um bocado mágicas, são anotações de Spring. Repara que os meus serviços estão todos anotados com Service. Todos, só tenho dois, só tenho este serviço para testar o meu serviço de restaurante e este. E o AutoWired é uma anotação que permite sempre que quando tu arrancas a tua aplicação em Java Spring, o que ele vai fazer, ele vai levantar os métodos, ou seja, ele como é que se diz? Está-me a faltar a palavra, não é conceito, no contexto da aplicação, ele vai levantar os métodos que forem anotados com AutoWire. Por isso este método vai ser executado quando a aplicação for executada. Então, eu vou executar agora a minha aplicação. Minha base de dados estava vazia, né? Portanto, se vier aqui, agora assim muito rápido, de gás, ele se calhar ainda não executou. Deixa-me fazer play, ainda está vazia, pronto. Já tenho os meus dados, porque eu já corri a minha query, né? Entretanto a aplicação arrancou. Portanto já tenho aqui os meus dados. Isto aqui é auto-incrementável, assim como eu configurei na minha classe do restaurante. Na classe do restaurante eu pus aqui que isto é um ID e que ia ser gerado com increment. Eu podia também, em vez de gerar um ID, gerar um UUID, não é? Que é aquilo que tu estás a utilizar, é um género daquilo que tu estás a utilizar, uma chave mais complexa, mais composta, não é? E portanto eu criei aqui um restaurante. Agora se eu fiz aqui algumas verificações, como vocês viram. Se eu agora tentar inserir um restaurante com o mesmo nome, ou seja, se eu arrancar a aplicação novamente, ele vai-me lançar uma exceção, vai-me fazer um throw de uma exception.
e vai-me dizer que esse restaurante que já existe. Portanto, isto foram as verificações que eu fiz no meu serviço, são cenas simples. Agora, se eu quiser editar este restaurante, eu aqui, em vez de Porto, ponho aqui Lisboa, e aqui ponho Cismas Turbo 2, 10 pessoas, e agora, em vez de Create Restaurant, eu faço Edit Restaurant. Tenho de lhe passar um ID, o ID do meu restaurante era o 1, não é? Que é o que temos na base de dados, e o restaurante novo que eu quero adicionar, ok? Eu defini que ia ser assim, passo-lhe o ID daquilo que eu quero editar e depois o objeto. Então agora, quando eu arrancar a minha aplicação, eu vou, ele vai-me editar o restaurante que está com o ID 1 para, com estes dados que eu enviei agora no meu novo objeto. Cimas Turbo 2, Lisboa, 10. Pronto, e fiz o mesmo para os outros, vou só mostrar também o delete já agora. Magic! Agora vou eliminar, imagina se eu tentar eliminar um que não existe, não é? Portanto vou pôr aqui um restaurante que não existe. Ele dá-me também essas... vai-me lançar também aquela exceção, não é? A dizer restaurant to be deleted not exists. Se eu colocar aqui o restaurante, penso que exatamente, foi o que eu tinha adicionado, eu vou fazer delete do restaurante com o ID 1 e pronto, e basicamente era isto. Não foi algo muito simples, mas eu quis fazer uma estrutura, já saiu, eu quis fazer uma estrutura que onde eu pudesse depois continuar a construir em cima disto. Entendes? Eu agora, se quiser, crio aqui outros scripts, crio outras tabelas, crio uns controllers para estes serviços. É os chefes. Não é? É os chefes.